Bom, os mini implantes ortodônticos, sem dúvida, são ferramentas hoje indispensáveis na prática ortodôntica. Nesse vídeo eu vou te falar não só sobre a importância dos mini implantes, né, em que eles resolvem efetivamente, e te mostrar aqui 7 diferentes tipos de casos em que você pode utilizar os mini implantes e como utilizar. Então fica até o final que tenho certeza que esse vídeo vai ser bem esclarecedor. Mas antes de ir direto para o conteúdo, quero lembrar que para você que está com dificuldades, inseguranças, em planejamento, você não sabe muito bem como planejar os seus casos, não está seguro ou seguro em relação a isso, eu tenho um método que vai se aplicar à grandíssima maioria dos casos que aparecem no seu consultório, vai te dar muito mais segurança para que você possa fazer os seus planejamentos. Então vou deixar o link para o meu treinamento Planejamento Ortodôntico Objetivo na descrição desse vídeo. Primeiro, vamos entender aqui a importância dos mini implantes. Os mini implantes são fundamentais para evitar efeitos colaterais na ortodontia, que é um grande problema, os efeitos colaterais. Afinal, nós temos uma lei na física que diz que para toda ação existe uma reação de intensidade igual e direção contrária. Ou seja, às vezes você tem um canino que você precisa alinhar esse canino, só que o bloco onde você está apoiando é em dente, e você vai ter um efeito contrário nesse bloco de apoio, que nós chamamos de ancoragem. E aí, esse efeito que você teve no bloco de ancoragem vai ser responsável por fazer com que você perca mais tempo tendo que corrigir esse efeito colateral. Sem falar que, mesmo que você queira entender como que você vai evitar esses efeitos colaterais, às vezes se torna muito complexo você ter que entender todas as formas de evitar esses efeitos colaterais. Quando, se você instalasse um mini implante, você está resolvendo esse problema de uma forma muito simples e muito segura e muito garantida que você realmente não ia ter efeitos. Porque a força vai estar saindo de um mini implante que está fixado no osso, e aí quando você vem trazer esse canino, como o mini implante está no osso, você vai trazer o canino e não vai ter qualquer tipo de efeito colaterais nos blocos de ancoragem. E aí, sabendo disso, vamos às 7 formas aqui de você utilizar. Primeiro, uma forma muito interessante é para se corrigir uma biprotrusão, como você está vendo na imagem, né? Onde nós tínhamos dentes muito para frente e aí precisava se colocar esses dentes para trás, retrair a arcada superior e inferior bastante sem que os blocos de ancoragem fossem para mesial. Então é para aqueles casos onde você tem uma biprotrusão muito severa e você não pode perder a ancoragem, você tem que só retrair os dentes anteriores. Então você pode fazer a ancoragem em mini implantes. Uma segunda forma é a dissolução de apinhamentos. É muito comum você ter casos em que você, além de ter que retrair o dente, você tem, como no exemplo que você está vendo, um canino muito apinhado. Então, faz uma ancoragem mini implante, a gente traz primeiro esse canino e depois traz o bloco anterior, os incisivos, sem perder a ancoragem, sendo que assim você vai ter espaço suficiente para trazer o canino e trazer os incisivos. Uma outra forma é a verticalização de molar. Às vezes você tem um molar que está deitado porque o paciente perdeu o primeiro molar, isso é algo muito, muito comum de acontecer. E aí você precisa passar um cantilever para esse dente, para esse molar, sem mexer de forma alguma nos dentes de apoio. E aí você pode usar mini implante. Você pode trazer esse cantilever do mini implante. Aqui nesse exemplo a gente tem uma ligeira mordida aberta porque eu acabei tendo que utilizar um pequeno levante na região dos premolares em uma consulta específica para terminar de verticalizar esse molar. Mas logo nós tiramos esse levante e os dentes já se engrenaram perfeitamente. Outra forma bastante interessante é a ancoragem indireta. Nesse caso, você não vai estar trazendo um elástico direto do mini implante para a região de problema, vamos dizer assim. Você vai estar usando esse mini implante para segurar o bloco de apoio para não ter um efeito colateral no bloco de apoio. Então isso nós chamamos de ancoragem direta, como você pode ver no exemplo. Você tem um elástico em corrente saindo do molar superior em direção à região anterior. O que é que aconteceria? Normalmente, esses molares iriam para mesial, assim como os dentes anteriores para distal, né? Nesse caso, você pode ver que o mini implante está lá atrás, segurando esse bloco de apoio. Sendo assim, o bloco de apoio não consegue ir para mesial, porque ele está preso pelo mini implante. Só a região anterior vai para distal. A vantagem de fazer dessa forma é porque é mais simples. Você simplesmente passar um elástico em corrente do molar para a região anterior. E dessa forma você não vai ter a perda de ancoragem, né? A região posterior vai ficar travada e a região anterior vai para a distal. Isso nós chamamos de ancoragem indireta. Isso aí é muito útil também em diversas situações. A quinta situação, intrusão de dentes superiores. Por exemplo, na correção de um plano oclusal, em que a região posterior de um lado está mais extruída do que a outra, né? Ou plano oclusal inclinado, plano oclusal tombado. Então você pode intruir, como no exemplo, né? Só os dentes posteriores de um lado só, colocando mini implantes por vestibular e por palatina e passando o elástico em corrente para fazer esse efeito de intrusão. Sexta forma de fazer mini implante, essa é bem interessante para adultos, onde você quer fazer uma expansão da arcada, né? Você quer fazer uma disjunção da arcada. Você tem uma atresia maxilar em adulto e o uso de um Hyrax simples nessa idade mais avançada, não é a idade avançada, né? A pessoa é velha, mas é porque o fechamento da sutura palatina acontece muito cedo, né? Nas pessoas geralmente aos 11, 12 anos, nessa média, você já tem a sutura palatina
palatina totalmente fechada, então já não é mais possível utilizar um Hyrax simples nessas situações, porque vai ser muito difícil romper essa sutura. Então, se instala-se 4 mini implantes, como você pode ver na imagem, e utiliza-se esse aparelho ancorado em mini implantes que é chamado de MARP. E aí você consegue a quebra da sutura palatina mediana, mesmo em adultos que já estão com a sutura consolidada. Uma outra forma de utilizar os mini implantes é distalização de molar, quando você quer criar espaço na região posterior para corrigir um overjet, por exemplo, trazer os dentes anteriores para distal, né? Você distaliza a região posterior com os mini implantes na região posterior, distalizando molar, e em seguida retrai a região anterior. Então, isso é que nós chamamos de jig de distalização, onde você consegue, sem extrações, corrigir, por exemplo, classe 2 de leves, depende do caso também, é preciso avaliar, mas você consegue sem extrações hoje em dia. Eu quero te apresentar aqui um caso de overjet severo. Clique nesse vídeo que, com certeza, pode ser que você tenha algum caso na clínica semelhante, você vai ver, lá eu explico do começo ao fim como que nós corrigimos um overjet de 8 mm utilizando mini implantes. É isso, muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo.